envolvem o mundo. Nesta fazenda, os animais cansados das explorações dos homens decidem se levantar contra os seus donos, buscam liberdade, igualdade e justiça. Mas à medida que conquistam o poder, descobrem que os sonhos podem ser corrompidos e que a tirania, às vezes, apenas troca de rosto. A Revolução dos Bichos, de George Orwell, é uma fábula atemporal, escrita em meados do século XX, ultrapassa fronteiras e épocas para nos lembrar que a luta pelo poder pode transformar libertadores em opressores. Hoje, convidamos vocês a observar, refletir e, quem sabe, se reconhecer nesta fazenda, que é também um espelho da sociedade. Personagens. Nós temos o Porco, o Major Velho, o Napoleão, o Bola de Neve e o Garganta. Nós temos os cavalos, Sansão, Esperança e Benjamin. E temos outros animais também, como as ovelhas, os cães, Moisés o corvo, galinhas, Muriel a cabra e a gata. E também temos os humanos, que são o Sr. Jones, e os colaboradores no final da fazenda. O dia se arrastava sob o peso de um céu acinzentado, e a fazenda do solar parecia respirar por aparelhos, de tão lento que o tempo estava. O vento gemia entre as tábuas soltas dos currais, e as galinhas ciscavam com desânimo. Os cavalos andavam em círculo de exaustão. Sr. Jones, o humano dono daquelas terras e das vidas que rastejavam por elas, dormia embriagado pela 10ª vez no mês. A ração foi esquecida, a água estava turva, o mundo quieto demais. Mas naquela noite, o silêncio não era vazio, era expectante. Na escuridão úmida da estrebaria, algo estava prestes a acontecer. Não era grito nem guerra, era uma ideia. E ideias, quando nascem certas, são mais perigosas do que bala. As sombras se arrastavam até o celeiro. Uma a um, os animais chegam, cambaleando, assustados, confusos, mas atentos. Hoje o Major fala. Hoje ele vai falar. Velho Major, um porco imenso, antigo, respeitado, com os olhos gastos pelo tempo e pela memória, já estava em posição, sentado sobre uma cadeira velha de madeira gasta. Suas patas tremiam, mas sua voz, quando falou, soou como um trovão abafado. Camaradas, vocês sabem por que vivem como vivem? Trabalhamos até a morte. Damos tudo que temos. O leite das vacas, os ovos das galinhas, a força dos cavalos, a lã das ovelhas. E o que recebemos em troca? Fome, frio, cansaço. E depois, o matadouro. Sempre o matadouro. E o culpado, meus irmãos, tem nome. O ser humano. Senhor Jones! Eles estão falando do Senhor Ele é um parasita. Ele não produz nada. E nas custas do nosso trabalho. Não produz leite, nem ovos. Muito menos come da sua própria carne. Somos escravos. Escravos de uma espécie inferior. Porque ele não produz nada. Apenas consome. Mas, e se for sempre assim? E se não houver outro jeito? Existe. Precisamos de igualdade. Liberdade. Talvez até revolução. Revolução ao lado de liberdade. Nós vamos ficar livres. Vamos ser iguais. E vamos ser donos de nós mesmos. Revolução. Mas talvez eu não viva pra ver. Talvez nenhum de nós viva. Mas ela virá. E vocês devem estar prontos. Estou viva, eu devo estar prontos. Eu vou ensinar uma canção
Não era apenas uma melodia, era o renascimento. E naquela noite, mesmo sem saber, os animais se tornaram algo novo, algo perigoso, algo impossível de parar. Só que o inesperado aconteceu, e a notícia que menos estavam esperando chegou. O céu amanheceu denso, as nuvens não choravam, mas pesavam sobre a terra como o luto não declarado. No estábulo, o corpo do velho major jazia de lado, os olhos semicerrados, o focinho sereno, as patas imóveis. O corpo, que sonhou de verdade, morreu sem ver. Morreu sem saber se os outros seriam capazes de sustentar a ideia que ele apenas ousou contar. E com ele foi enterrado o último pedaço daquela pura ideal. Os animais se aproximavam em silêncio. Um homem não houve lágrimas. Nenhum deles sabia chorar. Mas havia um silêncio, que pesava mais do que o grito. Ele falou a verdade. Sempre falou. Ele era o único que nos ouvia com os olhos. Palavras fortes são a natureza dele. Garganta ergueu a voz em meio à cerimônia. Ele morreu como profeta. Temos que honrá-lo com ações, fazer dessa granja o mundo que ele sempre sonhou para nós, o melhor. Melhor. O canto de pífaro da Inglaterra se ergueu de novo, mais baixo, mais dolorido, menos esperança, mais juramento. E enquanto cobria o corpo do major com palha e terra, Napoleão observava tudo em silêncio. A cabeça estava baixa, o olhar indecifrável. Agora vamos viver na escuridão, sem o major. Alguns enterram com amor, outros enterram para reinar. O céu ainda estava escuro quando os primeiros mugidos famintos romperam o silêncio da madrugada. A névoa rastejava pelos campos com presságio. O celeiro sussurrava sob o peso da umidade e da inquietação. Os animais, agrupados e agitados, já não cochichavam como irracionais. Sussurravam como conspiradores. Sansão, o cavalo, olhava para a porta do celeiro, como quem espera uma ordem que ainda não foi dada. A esperança tremia, não de medo, mas de algo novo. Esperança. As galinhas ficavam no chão, em fila muda, enquanto os porcos caminhavam entre os outros, com olhos febris e palavras sibilantes. A revolução não chegou com tambores ou com bandeiras. Chegou faminta, chegou silenciosa, chegou como um estouro de lama rompendo a represa. Jones havia esquecido mais uma vez de alimentá-los, e naquele dia a fome falou mais alto do que o medo. Sr. Jones saiu cambaleando da casa principal. A garrafa pendendo na mão, os olhos semicerrados, a barba por fazer, os passos tortos, o cheiro de álcool impregnando o ar. Não serve pra nada! Sou tudo eu que tenho que fazer nessa fazenda! Mas os animais não se moveram, olharam-se, e algo que nunca havia acontecido, aconteceu. Uma vaca deu um passo à frente, um porco grunhiu em resposta. Sansão se ergueu e... Não! Hoje não! Sai! Um mugido ecoou como um trovão. As galinhas alçaram voo picando Jones. Os cães avançaram, os patos desmaram como soldados, e o chicote caiu.
De longe o corpo se espanta. Meus irmãos, quanta violência! Tudo isso, pois não viram minhas palavras. O céu está próximo. Johnson cambaleou, protestou, gritou e caiu. Fugiu. Pela primeira vez, foi ele quem correu, foi ele quem temeu. E atrás dele, a porta do celeiro se fechou como o fim de uma era. O sol nasceu, um sol diferente, um sol que parecia mais dourado, mais quente. Os animais estavam parados diante da casa do fazendeiro, ofegantes, cobertos de poeira, mas eretos. E em seus olhos havia razão. Expulsamos o homem! A granja agora é nossa. Precisamos ser organizados. Precisamos de um nome. A granja dos bichos! E ninguém contestou. Bola de Neve, Napoleão e Garganta subiram até o celeiro e, com tinta velha e pincéis improvisados, escreveram com letras finas. Os 7 mandamentos. Tudo que anda sobre 2 pernas é inimigo. Tudo que anda sobre 4 patas ou tem asas é amigo. Nenhum animal usará roupas. Nenhum animal dormirá em cama. Nenhum animal beberá álcool. Nenhum animal matará outro animal. Todos os animais são iguais. O silêncio que se seguiu foi solene. Os mandamentos foram lidos 1, 2, 3 vezes. Até os animais que mal sabiam ler decoraram suas formas. E Sansão, com os olhos brilhando, falou: Eu trabalharei mais pela granja, pela liberdade de todos. Isso parece muito injusto. Esse é o espírito. Os dias seguintes foram de júbilo. Os animais se levantavam mais cedo, não por medo, mas por propósito. Cada qual conhecia sua função. Os porcos coordenavam os planos. Os cavalos aravam. As galinhas botavam ovos com orgulho. A comida era dividida. O feno era armazenado. A água era limpa. Bola de Neve criava comitês. O Comitê das Galinhas Produtivas, o Clube de Leitura das Cabras, o Programa de Alfabetização para as Ovelhas. Ele caminhava entre os animais, ensinava, organizava. Sua inteligência era viva e a sua paixão contagiante. Napoleão, por outro lado, não falava muito, observava, cuidava dos filhotes de cães com zelo e silêncio, e Garganta fazia discursos, muitos discursos, em cima de pedras, caixotes e em jantares improvisados. Meus amigos, a revolução é a nossa vitória. A liberdade é a nossa colheita. Confiai em nós, camaradas, confiai. Somos o melhor para vocês. E as ovelhas só repetiam e repetiam. 4 pernas bons, 2 pernas ruins. 4 pernas bons, 2 pernas ruins. Por um momento, e apenas por um momento, a granja floresceu. Havia sorrisos, havia cantos, havia até amor, mas as sementes do futuro já estavam lançadas e cresciam silenciosas como ervas daninhas. Era tarde. Bola de Neve apresentou um esboço, desenhando com carvão no chão da estrebaria. Bom, Garganta, eu tenho um moinho. Moinho? O que seria um moinho? Bom, com ele teremos eletricidade, água encanada e abastecimento nos invernos. Tudo isso poderemos trabalhar apenas 3 dias por semana. 3 dias? 3 dias por semana. Muito descanso, gente. Essa granja vai florescer no nível
mas é sua pele ou a minha. Logo depois, Napoleão, acompanhado dos 6 que criaram em segredo, chegou no local onde Bola de Neve estava. Eles estavam acompanhados dos cães enormes que criaram, cães enormes, treinados, obedientes. Peguem-na! Eles avançaram sobre Bola de Neve. O porco tentou correr, gritou, olhou para os companheiros, mas ninguém se moveu. E então sumiu na neblina. Bola de Neve era um traidor. Ele estava junto com os homens. Ele queria sabotar a granja. A partir de hoje, eu liderarei sozinho. Tudo vai ficar bem. Napoleão tem razão. Os animais se chocam e, como peixes, caem na isca. O tempo correu como água barrenta por entre os sulcos da terra. A granja dos bichos não era mais aquela terra recém-liberta, cheia de euforia e cânticos. Ainda havia trabalho, mais do que nunca, na verdade. Mas os risos desapareceram. As galinhas cantavam menos, os olhos de esperança já não brilhavam como antes. E Sansão mal descansava. Trabalhem mais. Adiantem. Vocês querem voltar para o Senhor Donis? A liberdade, tão sonhada, começou a pesar mais que as correntes antigas. E enquanto todos trabalhavam, apenas alguns se alimentavam. Os porcos agora usavam chapéus, depois lençóis, depois jaquetas. E quando começaram a dormir nas camas, Senhor Deus, disseram que era por necessidade, mas era estratégia. Camaradas, vocês ainda não compreenderam? Nós, os porcos, somos o cérebro dessa granja. A casa é apenas uma sede administrativa. E a cama, bom, tirando os lençóis, portanto, tecnicamente não tem descanso, é o trabalho. Os animais murmuravam entre si, confusos, cansados demais para questionar. E no mural dos mandamentos, as letras pareciam mudar. A gata não ligava, o importante era a comida, e não quem está certo ou errado. Alguma coisa ali já não está como antes. Veja mesmo, eu achei que loucura na sua cabeça, né, já viu? Eles não fazem nada de errado. Napoleão tem sempre razão. Não, ele tem toda razão. Fica quieto. Napoleão tem sempre razão. Era noite, o vento uivava. Os cães de Napoleão marchavam em fila, os olhos vermelhos como bravos. No centro do pátio, as galinhas estavam ajoelhadas, ao redor, um silêncio opressor. Traitoras, sabotaram a colheita, trabalharam com bola de neve. Napoleão, precisam ser duros, mesmo de todos são egoístas. Vocês podem explicar o que é isso? A gente só queria mais grão. Só um punhado a mais. A gente se sente muito culpada. Culpa é fraqueza, e fraqueza é morte! Matem-as! O sangue escorre pela terra. Silêncio. Depois, mais 2 porcos, mais 3 ovelhas, um pato. O sol da revolução agora tinha essa coisa primitiva, vermelho, mas não vermelho de amor, e sim de manchas de sangue de pobres animais que só queriam ser iguais aos outros. Aqueles que haviam gritado por liberdade, agora gritam por perdão. Mas havia ouvidos que nós não havia ouvido falar, apenas dentes.
Sansão assiste a tudo, treme, sua força é maior que qualquer um ali, mas ele não age, apenas diz. Tudo bem. Napoleão tem toda a razão. Eu continuarei trabalhando mais e me esforçando pelo bem da granja e dos animais. O que nos resta é aceitar nosso miserável fim. Não foi isso que sonhamos. Só que você não viu. E as ovelhas continuavam repetindo. 4 pernas bons, 2 pernas ruins. 4 pernas bons, 2 pernas ruins. O inverno chegou mais cedo. O moinho, reconstruído sob o comando de Napoleão, foi destruído por uma tempestade. Mas o povo culpou Bola de Neve. Trabalhe mais rápido. Eu achava que você não gostava do senhor de ônibus pra cá, tipo assim. Desculpa, Napoleão. Eu vou trabalhar mais. Os animais estavam fracos, sem alimento, sem descanso. Mas Napoleão ordenou que o moinho fosse reconstruído. De novo, sem máquinas, sem paus. Sansão carregava pedras, mesmo com a perna ferida. Certa manhã, caiu, ficou imóvel. Sansão! Meu amor! Levante-se! Por favor! Eu trabalho, ele termina amanhã. Eu preciso trabalhar mais. O campeão vai vir buscá-lo para um hospital veterinário especial. Tudo pago por Napoleão. Napoleão fez isso por mim. Porém, o caminhão tinha um letreiro. Matadouro! Está escrito Matadouro! Não! Os animais correram, gritaram por Sansão, mas o caminhão tinha muito deixado. E com ele, o último símbolo de lealdade. Sansão morreu como viveu, acreditando, e foi exatamente por isso que morreu. Bichos! Dias depois, Napoleão fez um discurso. Sansão morreu acreditando, dizendo: Viva Napoleão! Era seu último desejo. O rosto de Esperança se contraiu. O de Benjamin não mudou. No mural, os mandamentos pareciam menores. Havia menos palavras. Um deles agora apenas dizia: Todos os animais são iguais, mas apenas alguns são mais iguais que os outros. a revolução que prometia igualdade criou caças. A liberdade prometida se tornou opressão. E os rostos dos porcos começavam a se parecer demais com os do inimigo que um dia juraram destruir. Os dias já não tinham nome, as estações confundiam-se. Os animais trabalhavam, comiam farelos e dormiam pouco. Mas nem sabiam mais por quê. Os porcos andavam de 2 pernas agora, usavam gravatas, carregavam chicotes, e ninguém falava sobre Sansão. Espero que estejam trabalhando direito. Trabalhem. O tempo havia apagado as pegadas da revolução. Restava apenas poeira, o cansaço e o som das botas no assoalho da casa grande. Os mandamentos, antes símbolo de liberdade, agora eram um só. Todos os animais são iguais, mas apenas alguns é mais iguais que os outros. Benjamin lia e relia, mas não dizia nada. Esperança observava a casa dos porcos, via luzes acesas à noite, taça tinintando, risos abafados. As galinhas estavam mais magras, as vacas mais silenciosas. As ovelhas já não balavam, só repetiam frases, sempre as mesmas. 4 pernas bons, 2 pernas ruins. 4 pernas bons, 2 pernas ruins.
Luzes na casa da fazenda, pratos postos, vozes humanas. Sim, humanas. Napoleão recebera convidados, fazendeiros das grandes vizinhas. Riam, brindaram, jogaram cartas. E ali, naquele salão de paredes sujas, deu-se o banquete da criação. Homens e porcos brindando a produtividade, aos lucros, à docilidade das massas, ao controle absoluto sobre aqueles que não ousavam mais questionar. Do lado de fora, os animais se mutuavam em silêncio. Tentavam ver pela janela, e então viram. Um corpo ergueu-se, rindo, e por um segundo, um único segundo, os rostos se confundiram. Pra mim não faz mais diferença. Meu, dois aqui de tela. Já não. Que engraçado, não é? Os animais voltaram para os seus estábulos. Nada foi dito, ninguém protestou. Naquela noite, ninguém sonhou com liberdade. Ninguém cantarolou bichos da Inglaterra. A música havia sido banida, a esperança extinta. Os animais olharam de baixo para a mansão, acima com os suspiros pesados, e olharam sem esperança. Já não sabiam dizer quem era porco e quem era homem. E assim terminou a revolução, não com tiros nem com bandeiras, mas com um olhar vazio diante de uma verdade insuportável. Os povos haviam vencido, porque os outros já não sabiam se podiam lutar. Todos